Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá chegando agora, eu já quero pedir um super favor, gente. Se vocês observarem que a minha internet tá travando, vocês me avisam? Por quê? Eu acho que é o modem aqui de casa, o Wi-Fi, que não tá bom. E aí, se a live travar, ficar travando, eu vou tirar do Wi-Fi. Vocês me dão um feedback, então, se ficar travando? Mas, por enquanto, como que tá antes da gente iniciar? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o áudio, com a imagem? Oi, Joyce, tudo bem? Joyce Votu. Você é de Votuporanga, Joyce? Do lado de Fernandópolis. Gente, hoje é um plantão de dúvidas. Ah, está ótimo. Glória a Deus. Então tá, então vamos seguir. Quem já assistiu o capítulo 1 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil que aconteceu ontem? Quem não assistiu, tá lá no YouTube disponível, tá? A Joyce mora em Angra, que legal. Araraquara, São Paulo. Interiorzão aqui, legal. Gente, então, fico muito feliz, obrigada pela presença de todos vocês. Hoje é um plantão de dúvidas, tá? Vamos conversar e tirar todas as dúvidas do capítulo 1 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil, tá? E aí eu vou tentar falar bem rápido, revisando um pouco do conteúdo de ontem, para vocês mandarem perguntas. Se alguém quiser entrar online, ao vivo, né? Online nós já estamos. Se alguém quiser entrar ao vivo para fazer alguma pergunta, só me mandar o convite que a gente pode aí também tá chamando. Essa live é para vocês, é plantão de dúvidas. Estou aqui disponível para ajudar no que vocês precisarem relacionado aí ao raciocínio clínico e ao conteúdo da aula que a gente fez ontem, tá? Ontem na aula 1, tá? Nós estamos chamando aí de capítulo. E por que que nós decidimos mudar o nome, não chamar tanto de aula e sim de capítulo? Porque capítulo dá a noção de sequência, e realmente é uma sequência. Quem assistir a aula 2, se não tiver assistido a aula 1, vai perder muitos conteúdos e vai ficar um pouco perdido. Assim como o capítulo 3, que é o fechamento, que nós vamos falar da evolução terapêutica, dos resultados, né, que a gente tem que observar e alcançar na terapia fonoaudiológica de fala e linguagem infantil, é necessário entender o que precisa ser feito aí, ó, na parte 1 e 2. Na parte 1, eu falei bastante sobre o raciocínio clínico. Por onde começa todo o raciocínio clínico, certo? E como que um fono referência ele já consegue, no primeiro contato com a criança e a família, saber o que a criança precisa de forma rápida e assertiva e passar isso para os pais. Então, esta semana eu tenho como missão ajudar vocês a se tornarem aí fonos referências, e tudo começa com esse simples detalhe, mas que faz total diferença e que exige muito de nós: conhecimento teórico e prático, mas também segurança. Se no primeiro contato que você tem com a família, você já não consegue rapidamente perceber o que a criança precisa e ajudar os pais no que eles já buscam de orientações, de formas diferentes de se comunicar com a criança, como eles podem fazer para diminuir a irritabilidade da criança na hora de falar, como eles podem estimular a criança de forma diferente, tudo isso, se não acontecer no primeiro encontro, possivelmente a segunda parte, que vai ser o planejamento terapêutico, em algum momento você, fono, pode vir a se sentir
cansada, sozinha, sem um norteamento da evolução desse paciente. Porque a evolução do paciente não depende só do nosso olhar clínico e tampouco da avaliação mais formal, aplicação de protocolos. Depende também do feedback dos pais, do quanto que essa criança está se modificando nos seus comportamentos e aprendizados em casa. Então, ontem eu falei muito sobre isso, sobre esse primeiro passo, ok? Vocês estão comigo? Muita gente chegou agora, quero convidá-los, tá, gente, a curtir e a compartilhar essa live, porque assim vocês ajudam a plataforma, me ajuda, né, a plataforma a entender que o nosso conteúdo é bom e a entregar para mais fonos, e mais fonos sabendo do que a gente está falando aqui, mais famílias vão ser ajudadas e mais a fono vai crescer. Então vamos juntos, tá? Compartilhando aí, curtindo, beleza? E no final, quando eu salvar, deixem lá no feed as dúvidas, o que vocês acharam, porque eu preciso saber, gente, vocês estão entendendo. Hoje eu estava vendo os comentários lá no YouTube, porque durante a aula eu não consigo ver, né? Se eu vejo, eu já me perco aí no raciocínio. E eu fiquei tão feliz que muita gente conseguiu entender os principais processos, certo? Que envolvem aí a fala e a linguagem. E eu comecei falando ontem que além da gente ter que saber de forma rápida e assertiva o que a criança já precisa no primeiro encontro, tá? Outra coisa que nós precisamos saber muito bem e transformar em explicação fácil e acessível para os pais é a diferença entre fala e linguagem, tá? Por mais que para nós, se a gente tiver que explicar o que é fala e linguagem, a gente até consegue, mas será que quem não é da área vai entender? Então, quanto mais, né, a gente conseguir transformar a nossa fala, a nossa linguagem acessível e compreensível para os pais, melhor também para a evolução da criança e o nosso sucesso profissional, tá? Porque os pais, eles querem ser entendidos e compreendidos, e eles querem saber o que a criança precisa, junto com isso que a criança tem, ok? Então, por isso que muitas vezes não é o diagnóstico, e sim o que a criança precisa. A gente sabendo o que a criança precisa, muitas vezes isso já nos leva a um diagnóstico, tá bom? Ou não. E aí, a gente transformar para os pais o que é fala e o que é linguagem, já vai nortear o entendimento deles para o que a criança tem. Então, eu expliquei ontem na aula 1 o que é fala e o que é linguagem. Dentro da linguagem, nós falamos principalmente sobre o processamento cognitivo. Falei muito ontem sobre o cérebro, que tudo acontece no cérebro, até a fala. Por mais que a fala seja um ato motor, um resultado de um pensamento, a saída, o final, ela acontece no cérebro, né? A parte de programação, a parte de controle dessa fala, tudo vai acontecer primeiramente aqui, ó, no cérebro, tá? Planejamento e programação motora de fala. Então, nós precisamos entender do cérebro da nossa criança, como acontece o processamento linguístico, porque o processamento linguístico depende do processamento cognitivo, e como acontece a aprendizagem motora de fala da criança. Eu vou salvar aqui a pergunta da Indira, que é uma live plantão de dúvidas. Então, quanto mais dúvidas vocês enviarem, mais eu vou responder e voltando para o conteúdo da aula 1, tá? Então, a dúvida da Indira. Tenho uma criança que estou estimulando há 4 meses. Melhorou muito a intenção comunicativa, porém a articulação é ruim. Ainda não falei de diagnóstico, estou em dúvida. Indira, a dúvida faz parte da sabedoria,
tá bom? Nós nunca vamos ter certeza de nada. Então, se você tem dúvida, é um bom sinal, porque além de você buscar as respostas, você vai estar sempre atenta ao que falta para essa criança ou o que você precisa aprender. Então, essa sensação de dúvida eu também sempre tenho e eu sempre vou buscar querer aí, ó, saber mais. Agora, tem crianças que nós temos dúvidas porque nós não conseguimos ainda encontrar os principais marcadores na fala dessa criança. Quantos anos tem esse paciente seu que você não colocou aqui, né? Porque a idade, ela é importantíssima também para o fechamento do diagnóstico, tá? Existem 3, assim, norteadores mais clínicos que nos ajudam no fechamento do diagnóstico. A idade da criança, certo? O tempo dela em terapia. Então, são 2 importantíssimos norteadores clínicos. 3 anos, aí 3 anos, Indira, e quantos meses? Porque se ela tem 3 anos e 2 meses, eu já vou ver o desenvolvimento dessa criança de um jeito. Se essa criança tem 3 anos e 7 meses, eu já vou ver diferente. E o raciocínio clínico, ele já começa com isso também. Você olhando para a criança com a idade e os meses que ela tem. Porque concorda comigo que uma criança que tem 3 anos e 2 meses, ela ainda está tentando, certo? Agrupar essas palavras, né? Agrupar 2 ou 3 palavrinhas para começar a formar as frases, tá bom? Ou ela já está, né, agrupando de forma mais eficiente essas palavras. 3 e 7 já tem que estar o quê? Fazendo aí quase narrativa, mantendo um diálogo, né? Então, o nível sempre vai subir um pouquinho. 3 anos, acabou de fazer em janeiro. Então a gente pode olhar para essa criança ainda com 2 anos e 7, 8 meses, certo? Então, o que é esperado para uma criança de 2 e 8 meses? Que ela já tenha uma boa receptividade, compreensão, né? E a gente falou ontem bastante sobre essa diferença aqui entre a fala e a linguagem. Antes de pensarmos na fala, a gente precisa ver a linguagem compreensiva e expressiva. E dentro dessa expressividade ainda não é a fala. Por mais que essa criança tenha uma dificuldade aí na articulação, na produção da fala, ela tem que ter outros meios de expressividade, tá? Por quê? Porque não dá pra gente já começar a parte motora de estimulação de fala se essa criança ainda não tem uma boa expressividade. Ela ainda não usa o corpo para se expressar ou usa pouco, certo? É uma criança mais introvertida. Então, aí que vem a questão. É uma criança que melhorou bastante a intenção comunicativa, ou seja, ela melhorou a intenção de fala ou a expressividade comunicativa dela, né? Porque se ela melhorou a intenção de fala, ela começou a associar com o corpo dela a emissão de fala. Então, qual é o próximo passo? Já querer que essa criança forme palavras, já tenha uma boa articulação, pensando que possivelmente ela está com um atraso motor no desenvolvimento de fala? Pode ser, mas antes disso eu preciso ver como que tá a percepção dela e o entendimento dela para comandos. A linguagem receptiva, ela sempre vai subsidiar a expressiva. Então, quando a gente fala que uma criança não tem muita articulação, isso já é um princípio e um parâmetro de desenvolvimento motor de fala, tá? Porque dentro da fala, antes da fala de forma segmental e visível acontecer, é necessário haver o quê? Respiração, fonação, articulação, certo? Ressonância e prosódia. Então, se o seu paciente com 3 anos e quase 1 mês tem pouca articulação, você já tem um parâmetro aí motor de fala que você vai precisar trabalhar na sua terapia.
Só que para isso ter significado para a criança e ela associar com uma fala, você precisa, antes de tudo, ver o desenvolvimento linguístico no que tange a receptividade e a expressividade. E dentro dos processamentos cognitivos, você precisa ver a atenção, o contato visual, a imitação, principalmente, Indira, a imitação, tá? Porque se essa criança ela começou a ter intenção comunicativa de se expressar mais associado com a fala, se ela tiver uma boa imitação corporal e oral, vai ficar muito mais fácil o prognóstico dessa criança, porque através da imitação você vai dando os modelos e ajudando ela a trazer esses significados aí para a parte motora de fala. Agora, se essa criança tem ainda dificuldade de atenção, permanece pouco tempo nas atividades, não tem ainda uma imitação oral boa, tá ainda muito na corporal, e na corporal a gente ainda tem que estimular muito, o seu foco na terapia ainda é na parte da linguagem, na parte corporal dessa criança. Com foco em quê? Em melhorar a imitação, porque a partir do momento que você melhorar a imitação, você vai associar o corpo com essa imitação e essa fala. E aí você vai ajudar essa criança a associar movimentos de corpo, movimentos de articuladores com a voz. Tá bom, Indira? Então você já falou, ele é imaturo, não quer imitar. Não é que ele não quer imitar, talvez ele ainda não tenha essa habilidade. Mas se ele não quer imitar, é porque a atenção dele tá em outra coisa, e aí a gente já entra em uma outra dificuldade, que é a atenção, a percepção e talvez a interação, tá? Porque uma criança com 3 anos, ela já precisa estar muito atenta ao que os outros estão fazendo, porque o próximo estágio vai ser o do diálogo. Para ela conseguir manter um diálogo com 3 anos e 5, 6 meses, ela tem que estar muito atenta ao outro. E a imitação é o início dessa percepção para o outro. Eu só aprendo a partir do outro. Então, se essa criança tem uma dificuldade de fala e tem dificuldade de imitação, o foco é a imitação e esses pré-requisitos linguísticos. Tô até babando. Tá bom? Espero ter ajudado, viu? Você tá comigo no workshop, né? Deixa eu ver aqui, ó, vou subir para ver se tem mais. Nossa, tem muitas dúvidas agora, gostei. Tá, vou pegar aqui a partir da Gi. Quem colocou mais para cima, coloca de novo, tá? A dúvida. Criança com dificuldade para automatizar. Deixa eu ver aqui. Fala fonemas isolados, não vejo evolução. Criança com 5 anos. Ô Gi, se você já me segue, se você já é aluna dos meus cursos, ou se você for entrar para o curso de fala e linguagem infantil, você vai ver que eu tenho uma metodologia, um jeito diferente de olhar para a questão fonológica e para essa parte de automatização. Até porque eu sempre vou pensar no cérebro da criança, tá? Nos processos cognitivos que vão ajudar nos processos linguísticos. E dentro dos processos linguísticos, eu sempre vou olhar para a criança, para o desenvolvimento motor de fala dela. Então, quando eu vejo uma criança com trocas na fala, eu já não olho mais só para a troca fonológica, para o tipo de processo que essa criança faz, e tampouco para a parte fonética. Eu sempre vou olhar para esses 3 processos que eu expliquei ontem na aula 1. Processos linguísticos como um todo, principalmente em níveis, tá? Processamento cognitivo, que vai ser o que vai sempre subsidiar a minha terapia fonodiológica. Eu só crio uma estratégia terapêutica a partir do que eu sei que eu quero trabalhar na criança de habilidade cognitiva. E o desenvolvimento motor de fala. Então, como que eu vou tentar te explicar isso? Vamos lá. Você já é minha aluna, me conta aqui. Ou já viu eu explicando isso? Vamos lá. Então, ó, a partir do momento que a gente pensa em automatização, vou te fazer uma pergunta, Gi. A Gi responde, mas não outras pessoas ajudam a Gi. Uma pergunta, ó.
Qual é a principal habilidade cognitiva que ajuda a criança a automatizar o fonema? Bora, quem vai ser o primeiro a responder? Se você está trabalhando automatização de fonema, você tem que saber qual é a habilidade cognitiva que você está estimulando nessa criança, porque só vai haver automatização se houver memória. Muito bem, Sulamita, nota 10, tá? Então, isso, Lu, memória. Então, se você trabalhou fonema isolado, essa criança, ela passou a perceber a diferença distintiva desse traço sonoro de um fonema para o outro, certo? Ela começou a perceber a diferença de ponto e modo. Você já mudou o quê? A percepção. A percepção gera uma mudança do engrama ali, da memória fonológica dessa criança. Agora, para essa criança na fala espontânea acessar essa nova memória fonológica sem ter que ficar pensando nela, é a automatização. Então, dentro do processo de memória, você vai ter que trabalhar muito a associação rápida e o resgate dessa informação, desse som. Então, você precisa criar muitos exercícios rápidos, dinâmicos e de evocação rápida. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é: será que essa criança não está automatizando esse som porque ela ainda não conseguiu colocá-lo de forma motora em sua fala? Ela ainda não conseguiu planejar essa junção de sons e movimentos que envolvem esse fonema. Então, você também tem que olhar para a parte motora de fala dessa criança. Então, hoje, gente, quando eu vou tratar uma criança, eu já penso em tudo isso junto, misturado, envolvendo o que a criança precisa. Espero ter ajudado, tá, Gi? Vamos para outra aqui. Esse cérebro, gente, é da minha amiga Bia. Eu peguei emprestado, mas tô pensando em roubar. Que eu também adoro. Ela me disse que trouxe dos Estados Unidos, mas deve achar na internet, né, gente? Shopee, AliExpress, esses, nem sei como fala, esses trem, tudo em inglês, acha facinho. Mas eu peguei emprestado dela, é muito lindo, né? Nossa, a Lari, a minha xará aqui, mandou uma pergunta toda em espanhol. Olá, se meu cunhado e minha irmã tivessem aqui, eles me ajudavam a traduzir, mas eu não sei nem português direito, quanto mais espanhol. Traduzem aí pra mim, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra Indira, pra dúvida dela, que é muito legal também, porque tá falando sobre diagnóstico, né? Quando dá o diagnóstico para os pais. E o diagnóstico, falo para os pais que é atraso motor. Se você já está observando, sim, que tem sinais de desenvolvimento motor aí atrasado, sim, tem que falar para os pais. Até porque a sua abordagem terapêutica vai ser voltada para a aprendizagem motora de fala dessa criança. Você não vai fazer aquela terapia convencional com figurinhas, só com linguagem, sabe? Com ponto e modo articulatório. Você está pensando no desenvolvimento motor de fala dessa criança. Só que para você trabalhar a aprendizagem motora de fala dessa criança, você precisa de processos cognitivos e linguísticos, mas principalmente cognitivos. Quais são eles? Atenção, memória, imitação. Então você tem que falar para os pais o quanto que isso é importante para a sua terapia, para a evolução e o quanto que eles precisam começar a entender e praticar junto com você os exercícios. Então, com certeza, a gente tem que sempre orientar os pais baseado nos nossos achados, nas nossas observações, tá bom? Não tenham medo disso. Inclusive, gente, o diagnóstico de apraxia, por mais que hoje pareça assim, né, igual ao autismo. Ai, tudo é autismo, tudo é apraxia. Mas não é, gente, é porque realmente, tá? Primeiro, nós estamos atendendo crianças com atraso, com sinais. Outra questão, mais informações nós estamos tendo, então mais nós estamos rápidos para perceber precocemente as dificuldades das crianças,
tá bom? E no que tange ao fechamento do diagnóstico de apraxia, ele já pode ser dado aí a partir dos 3 anos, mas é necessário sempre que a criança tenha fala e que você consiga identificar os principais marcadores na fala dessa criança. Só que um dos principais norteadores clínicos para o diagnóstico, como eu já disse, é a própria evolução da criança no processo terapêutico. Então, você já precisa falar para os pais que você está em sessões terapêuticas diagnósticas, trabalhando com estratégias motoras de fala, porque o foco é o desenvolvimento motor de fala dessa criança, tá? E muitas vezes a gente ainda não tem o diagnóstico, mas a gente já tem que trabalhar como se essa criança tivesse apraxia, tá? Então, quanto mais a gente saber sobre desenvolvimento motor de fala, melhor para as nossas crianças, melhor para a nossa, terapia. Por exemplo, no autismo, a gente sempre fala, não tem o diagnóstico, mas já coloca em terapia. Então, é a mesma coisa no que tange aí a apraxia. Nós já precisamos começar com estímulos de aprendizagem motores de fala. Só que muitos fonos não sabem como trabalhar a aprendizagem motora e como estimular isso na terapia. E aí é o meu objetivo dentro das aulas que eu venho dando, enfim. E tô fazendo agora um monte de conteúdo especificamente sobre isso no Insta, tá? Tenho como missão aí ajudar cada vez mais vocês, porque um fono referência, ele tem que saber transtorno motores de fala. A Carla traduziu. Obrigada, Carla. Deixa eu ver agora se eu vou conseguir responder, Quando a gente pega umas perguntas assim no ao vivo, pode vir uns trem que a gente não sabe. Vamos lá. Diante de um caso de apraxia de fala, estimulamos a base com sons concretos para conseguirmos a produção ou se faz com a base em palavras, mesmo sem a criança ter o repertório fonético? Tá, muito bom. Vamos lá. Primeiramente, por onde a gente começa uma terapia motora de fala? A gente vai começar a terapia motora de fala baseado no repertório de sons que a criança consegue fazer. Só que quando a gente fala isso, baseado no repertório de sons que a criança consegue fazer, a nossa mente de fono vai lá para fonemas. Então, eu vou, de alguma forma, pensar nesses fonemas isolados, em aplicar o ABFW para ver o inventário fonético. Não, isso faz parte, mas não é isso. Quando a gente ouve assim, precisamos saber o repertório de sons da criança a nível de palavras, o que quer dizer? É o que essa criança consegue fazer de junção de movimentos, de segmentos segmentais e suprassegmentais na fala. Então, primeiramente, o que são aspectos segmentais? São aspectos que são visíveis na fala. É a combinação de fonemas, certo? Dentro de uma estrutura de uma palavra. Então, eu ainda não estou pensando em uma unidade sonora linguística isolada no fonema V. Eu estou pensando no VA, entendeu? Eu não estou pensando só no B. Eu estou pensando no BA, no B, no BU. Então, eu sempre vou pensar nessa combinação de sons. E aí, isso começa a nível de sílaba, trissílaba. Então, se a criança, ela consegue fazer ma para mamãe, certo? Eu já sei que ela consegue, a nível de palavra e de som, fazer uma monossílaba, um som de ma, bilabial. Mas não quer dizer que essa criança, ela consiga fazer pá. É muito comum, eu já peguei, assim, acho que tem algo que pode ser estudado, ou se já tem alguma coisa relacionada. Eu já peguei umas 2 ou 3 crianças que não conseguem falar papai, mas conseguem falar um outro nome mais difícil para papai, entende? Então, vamos lá, voltando para os aspectos segmentais. Então, primeiramente é você saber o que a criança consegue a nível de som dentro da palavra, tá? Aí vamos para os aspectos segmentais, suprassegmentais, tá?
Segmental é o que eu já expliquei, é o que é visível, é a junção desses fonemas, né, que vai transformar em uma palavra. Agora, os aspectos suprassegmentais são os aspectos, as informações que estão sobre essa fala, sobre esses aspectos segmentais, tá? Que são importantíssimos para a fala, porque sem os aspectos suprassegmentais vai faltar o quê? Vai faltar entonação, vai faltar ritmo, vai faltar timbre, vai faltar entendimento do contexto, da prosódia. Então, os aspectos suprassegmentais são essas outras informações. Aí, quando a gente pergunta assim, por onde começar a terapia motora de fala? Primeiro, vai sempre depender do seu paciente, da característica de fala dele. Então, por isso que você precisa avaliar essa criança, observar ela em várias situações de conversação, para você ver esses segmentos de movimentos, tá? E juntamente as dificuldades que ela tem. Quais são as principais dificuldades que uma criança com transtorno motor de fala ou atraso motor de fala vai vir apresentar? Repertório limitado de consoantes e vogais, dificuldades de articulação, né, que é diaxotomia, esqueci o nome agora, gente, é muito pra minha cabeça. Quem lembra essa palavra, gente? Diaxotomia, que é a combinação, né, a junção de movimentos. Deu para entender, né? Então, você vai avaliar essa criança principalmente em situação de fala espontânea e de imitação. Por quê? Você vai ver trocas aí que não são esperadas, você vai ver processos que não são esperados, você vai ver essa criança conseguindo fazer sons e sequências muito mais fáceis, certo? Quer dizer, muito mais difíceis, e outras fáceis ela não consegue fazer, tá bom? Consegui explicar um pouquinho? Deixa eu ver aqui, tem muitas perguntas. Deixa eu agora... Peraí. Gente, vocês vão... Diadococinesia. Olha isso, gente. Isso não é palavra, isso é palavrão. Olha o quanto que a gente tem que ter de processamento aí, ó, linguístico, mas também de planejamento motor. Por quê? Eu tenho que acessar rapidamente o meu léxico, né, mental com esses sons, ó, diadococinesia, e o meu cérebro tem que planejar rapidamente o que eu vou fazer com a minha boca. Por isso que tem muita gente aí que gosta de usar os travas-línguas, né? Porque aí você vai trazendo um padrão de repetição que envolve velocidade na fala, mas na verdade tá acessando rapidamente aquela memória ali que é difícil, tá? Então, ó, diadococinesia. Obrigada, Anne. Então, vamos lá, ó. Rosana tem dúvidas sobre encaminhamentos. Me coloca especificamente as suas dúvidas aqui, tá bom? Uma criança de 1 ano e 10 meses não fala nada. Como posso ajudá-la a desenvolver a fala? Ela só faz sons, gritos, não é autista e sem nenhum problema auditivo. Então, Cris, você é fono? Me diz aí, né? Porque tem que ser fono, né? Se não for fono, fica muito difícil, aí foge totalmente do intuito aqui, porque a live é principalmente para orientar e ajudar fonos. Então, vou responder para fonos, tá? Uma criança de 1 ano e 10 meses chegou no seu consultório, não fala nada. Como que a gente vai ajudar essa criança? Então, primeiramente, é tudo que eu falei na aula no capítulo 1 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil, né? Tudo começa com o seu olhar clínico. Você já vendo que essa criança faz, como essa criança aprende. Porque com 1 ano e 10 meses, mesmo que ela ainda não fale, certo? Ela precisa estar aprendendo sobre o meio, sobre as pessoas, sobre as necessidades dela. Então, como que essa criança aprende? Sempre vai ser a nossa primeira pergunta. Como essa criança está aprendendo? Porque a criança ela vai aprender através do que ela vê, através do que ela sente, através do que ela ouve.
Então, ontem na aula eu falei principalmente sobre o processamento auditivo, porque para a fala se desenvolver é necessário haver não só uma audição boa, mas sim um processamento auditivo, porque essa informação auditiva quando entra aqui através dos ouvidos, né? Nós já vamos ter duas informações linguísticas que vão nos ajudar: o para quê e o aonde, tá? Quem está falando e onde está se falando. E isso o bebezinho já começa a fazer, não é? Na identificação da voz da mãe. Isso começa auditivamente. Então, esse processamento auditivo, ele tem que ir cada vez mais melhorando. Então, se uma criança com 1 ano e 10 meses, que aí já vai estar sendo necessário formar as primeiras palavrinhas, né? Ela precisa ter contato visual, ela precisa ter imitação, ela precisa ter interação. Então, para você conseguir desenvolver a fala, você tem que ver o processamento linguístico, o processamento cognitivo. Só que ontem, na aula 1, né, no nosso capítulo 1 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil, eu falei sobre as perguntas poderosas que nós precisamos fazer para os pais, tá? Que só através das perguntas poderosas que a gente faz nesse primeiro encontro, a gente já consegue mudar muitas coisas nos comportamentos dos pais e com isso já começar a estimular a criança de forma diferente. Então, o primeiro ponto que eu perguntaria para um pai de uma criança de 1 ano e 10 meses: você entende o que ele quer? Você compreende o que ele está te mostrando? Quando essa criança não é entendida, o que vocês fazem? Como que vocês mostram a fala para ele? Né? Então, a gente voltaria lá do início, sempre pensando nos estímulos intrínsecos e extrínsecos dessa criança. Tá bom? Então, mais perguntas aqui. Deixa eu ir para outra agora. Tenho dúvidas sobre encaminhamentos. Tá. Encaminhamentos para quê? Né? Eu sempre faço encaminhamento para o otorrino, tá? Sempre, mas isso eu sempre procuro fazer antes até do meu primeiro contato com a família. Quanto antes a gente começar a atender uma criança já com seus exames, né, auditivos atualizados, é melhor. Porque pode acontecer, às vezes, de você estar trabalhando com uma criança e ela ter ali uma otite serosa e silenciosa, tá bom? Então, sempre encaminhar para o otorrino. Neurologista, muitas vezes os pais que já querem levar no neurologista, ou essa criança já está vindo de um neurologista, né, encaminhado. Então, assim, eu não entendi, Rosana, qual de fato é a sua dúvida sobre encaminhamentos, né? Mas eu sei que essa é uma dúvida de muitos fonos, tá? Então, podem me mandar aqui que eu tento ajudar vocês em alguma dessas questões sobre encaminhamentos. Acho que eu já vi todas as perguntas, se não pularam aqui, ó, porque é muita, né? Peraí. Hoje eu ainda vou atender um paciente. Então, vou... Aqui, ó. A pergunta é da Isabela. Quando a criança tem tudo o que precisa e já consegue iniciar uma alfabetização e não tem a fala espontânea, com 9 anos e meio, como ajudar? Isabela, você é fono ou você é mãe? Né? Porque uma criança com 9 anos que não tem ainda a fala espontânea ou ainda não tem uma boa fala, é necessário, antes de tudo, fazer uma avaliação neuropsicológica, tá? O primeiro ponto nessa criança para ver por que ela não desenvolveu a fala, se é uma questão mais cognitiva, ok? Que dificulta demais o desenvolvimento do processamento aí linguístico e uma avaliação também desse desenvolvimento motor de fala. Mas é fato que tem alguma questão a nível neurológico aí nessa criança, tá bom? Então, se ela não conseguiu desenvolver a fala, qual é o meio de comunicação que ela está usando? Então, aí vocês podem estar utilizando a comunicação alternativa para potencializar o quê? A comunicação, a interação dessa criança e o aprendizado.
Então aí tem que ver até que ponto que essa alfabetização vai ajudar e potencializar o desenvolvimento dessa criança e não massacrar, tá bom? Porque tem que pensar que essa criança ainda não conseguiu passar do estágio 1, certo? Que é o domínio do código linguístico. Esse domínio do código linguístico no que tange aí tanto a fala e a linguagem, com 5 anos uma criança já tem aí um domínio inicial, certo? Ela já consegue dominar esses níveis linguísticos e de fala. Com 9 anos, ele não está conseguindo isso, aí já vai ser apresentado um outro, né, modelo e método para essa criança dominar de comunicação. Então, tem que ver, antes de tudo, como que tá o desenvolvimento cognitivo dela, tá bom? Pergunta da Indira. Encaminhamento para neurologista, por exemplo, quando a criança chega para nós, fonos, primeiro. Então, eu não tenho, gente, esse costume da criança chegar e eu encaminhar para neuro, sabe? É só quando, assim, eu sempre vou fazer sessões com a criança, certo? Porque eu sempre vou me nortear pela evolução dela. Então, ela não vai vir para mim e eu já vou mandar para o neurologista. Porque se os pais quiserem ir para o neurologista, ou se eu quiser complementar a minha avaliação, né, com exames eletrofisiológicos, com exames de imagem, aí eu vou mandar para o neurologista, ok? Se depois que eu caminhei um tempo com essa criança, eu observei alguns comportamentos, né, observei algumas questões neurológicas, aí eu vou conversar com a família e ver se eles estão observando também. É muito mais comum na minha prática clínica a criança estar comigo e os pais quererem uma avaliação e um parecer do neurologista. Aí, depois que eu tô um tempo com a criança, que eu já consigo ver a evolução dela, que eu já consigo ter dados para pôr no relatório, eu vou fazer o relatório para o neuro, que até eu disponibilizo os modelos para vocês, entendeu? Agora, se você quer encaminhar para o neurologista, primeiramente converse com a família, porque de repente eles podem se assustar, né? Qual é a função principal do neurologista? Gente, é solicitar os exames de imagem, é solicitar os exames mais objetivos do cérebro dessa criança, né? Então, se isso vai complementar a sua avaliação, você vai falar com a família, ok? Acho importante, já tive crianças que nós observamos, né, picos de epilepsia, várias questões aí que só foi possível encaminhando para o neuro, mas encaminhamos para complementar a nossa avaliação, para nos sentirmos mais seguros, tá bom? Agora, muitas vezes também a criança vem para mim porque o neuro encaminhou, aí também eu vou fazer o relatório. Ah, Indira, você já teve o relatório. Então pronto, pode se basear lá naqueles modelos. Inclusive tem modelo de encaminhamento, né, Indira? Tem lá. Se não tiver para neuro, eu coloco depois, só me falar, tá bom? Gente, agora eu vou responder a da Sheila. Criança 3 anos que só sussurra. O que fazer? Então, tem várias questões. Essa criança pode estar sussurrando por uma questão de vergonha, de falta de confiança na fala dela, né? Por introversão, então aspectos mais linguísticos e emocionais. Ou pode ser um parâmetro e um princípio aí de sinalização de desenvolvimento motor de fala. Por quê? Lembra que eu falei dos aspectos segmentais e suprassegmentais de fala, né? Para haver fala como um todo, é necessário haver respiração, é necessário haver fonação, articulação e ressonância. Uma criança que está sussurrando, possivelmente ela já está falhando no início dessa fala, desse desenvolvimento motor de fala, né? Que é a parte da respiração com a fonação. Então, ela só mexe os lábios. Agora, o primeiro ponto sempre vai ser diferenciar isso. Essa criança tem uma percepção, né, desse volume da voz dela ou não. Então, você pode trabalhar com pistas sensoriais, você pode trabalhar com ela percebendo a diferença entre alto e baixo, entre forte e fraco, tá bom?
Ana, os modelos de encaminhamento e relatório eu já disponibilizei. O link tá lá na minha bio, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Vou responder só a da Natália aqui. E aí a gente precisa encerrar. E eu vou para um atendimento agora, mas já tô muito feliz com a participação de vocês. Entrem lá no Telegram para vocês receberem todas as informações do nosso Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil. Assistam a aula 1, que tem muita coisa que eu falei aqui, que eu já expliquei com muitos exemplos de prática clínica na aula 1. E amanhã nós vamos ter aí a aula 2, tá? Capítulo 2, onde nós vamos falar de planejamento terapêutico, tá bom? A pergunta da Natália. Criança não consegue fazer movimentos de mastigação. Então, Natália, primeiramente, sempre é ver se tem alguma questão orgânica impedindo esses movimentos, tá? E quais são as questões orgânicas? Você precisa ver se tem frênulo encurtado, né? Se tem alguma fissura. Precisa ver o estado aí de prontidão e de alerta e de atenção dessa criança. Precisa ver a sucção. Precisa ver os reflexos. Então, aí é tudo baseado aí na terapia de MO, mas também vendo a parte cognitiva dessa criança, tá bom? Juliana, com 2 anos e 10 meses, quase 3, tá? Uma criança falar muito e embolado, onde ninguém entende, não é bom, tá bom? Por que que não é bom? Porque ela está na principal fase de desenvolvimento e aprendizado dela. Se ela fala embolado, e vamos supor aí que muita gente não entende, ou seja, ela vai acabar perdendo informações que são muito importantes, que os outros deem a ela sobre a fala dela, sobre o aprendizado, sobre o conhecimento das coisas, e aí a linguagem dela vai ficando atrasada, tá? E se ela de fato tiver com uma dificuldade nesse desenvolvimento motor de fala, sozinha e com o tempo, ela não vai conseguir se desenvolver. Então, ela vai estar sempre atrasada. Então, procure um fonoaudiólogo para te ajudar a avaliar, tá bom? Gente, um beijo, até amanhã na nossa aula, capítulo 2 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil. Coloquem aqui na live, quando eu salvar, as dúvidas, se eu conseguir ajudar, tá bom? Respondo depois. Até mais!